Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Nessa manhã eu fui direcionado pelo Espírito Santo a trazer uma palavra muito desafiadora para nós hoje aqui, viu? Abra sua Bíblia em Mateus 17, por favor. Evangelho de Cristo conforme Mateus, capítulo 17, 14, até o 21. Diz assim a palavra de Deus. E quando chegaram para junto à multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus, repreendendo o demônio, este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio da oração e jejum. Senhor, ajuda-nos nessa manhã. Que o Senhor possa falar com cada um de nós aqui de forma bem audível. Que ouçamos o Senhor e que o Senhor nos ajude nessa manhã. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos e abra os nossos ouvidos para o que vamos ouvir nessa manhã, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de poder. Fala conosco aqui agora. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, qual é o contexto aqui? Os discípulos de Jesus estavam no vale, cara a cara com o diabo, cara a cara com ele, sem poder espiritual, colhendo um grande fracasso. A razão era a mesma dos três que estavam no monte. Em vez de orar, estavam discutindo. Há algumas lições aqui muito importantes para nós nessa manhã. E por favor, escute. Há algumas lições sérias. A primeira está nos versículos 14 e 15. A gente sofrendo no cativeiro do diabo sem encontrar na igreja solução para o problema. E quando chegaram para junto à multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Irmãos, aqui está um pai desesperado. O diabo invadiu a sua casa e está arrebentando com a sua família. Diz o texto paralelo de Marcos 9:18. Irmãos, preste atenção na palavra, aquilo é distração. Por favor, preste atenção, o diabo é astuto, ok? Preste atenção aqui, por favor. Tudo bem? Olha para cá, por favor. É distração, ok? Preste atenção, isso é de Deus para nós. Diz Marcos 9:18 que ele está destruindo o seu único filho. Único filho. Aquele jovem estava possuído por uma casta de demônios que tornavam a sua vida um verdadeiro inferno. No auge do seu desespero, no auge, o pai do jovem correu para os discípulos em busca de ajuda, mas estes estavam sem poder. Estes estavam sem poder. Estes estavam sem poder. Sem poder. Eles não estavam sem dinheiro, eles estavam sem poder.
poder. Filho único. O homem desesperado e leva aos apóstolos, ao semideus, e diz: expulsa-o. Estão sem poder. Sem poder. Sem poder. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você que eu fiz para mim durante a semana. Durante essa semana foi um pouco desesperador para mim. E a pergunta foi: nós temos oferecido resposta para essa sociedade sem esperança e aflita? Responda, por favor. Nós somos resposta para os que estão aí fora? Temos confrontado o poder do mal com força. Temos confrontado. A gente sofrendo. Há pessoas que sofrem e vêm na igreja procurar solução e às vezes não encontram. Não encontram. Porque não nos falta dinheiro no banco, nos falta poder. Poder. Segundo, diz o texto paralelo de Marcos 9,16, que a gente desesperada precisando de ajuda, mas os discípulos estão perdendo tempo discutindo. Meu Deus, nada mudou. Se você prestar atenção aqui no contexto, que vem da transfiguração, e agora ele vai falar de um outro tipo de espiritualidade, é espiritualidade sem poder. Os discípulos estavam numa discussão interminável com os escribas, enquanto o diabo agia livremente, sem ser confrontado. Ele fazia o que queria, e os discípulos de Jesus discutindo com os escribas. Discutindo. Eles estavam perdendo tempo com os inimigos da obra, em vez de fazerem a obra. Há muita gente assim. Eles estão preocupados com discussões infrutíferas. E o diabo deita e rola. Ele faz o que quer. E nós não fazemos a obra. Irmãos, a discussão muitas vezes é saudável e necessária. Sim, é necessário às vezes. Mas passar o tempo discutindo é uma estratégia do diabo para nos manter fora da linha de combate. Discussão sem ação é paralisia espiritual. Paralisia. Muitos só discutem e não fazem nada. Só discutem, mas não fazem absolutamente nada. O mundo perece enquanto a igreja discute. Discussões, rodas, muitas delas infrutíferas, rodas de discussões, mas sem ação. Segundo, a gente buscando ajuda enquanto muitos discutem. Discutem. Muitos discutem teologia em vez de fazer teologia. Terceiro, enquanto os discípulos discutem, há um poder demoníaco sem ser confrontado. Irmãos, há dois extremos ao longo da história da igreja que precisam ser evitados. O primeiro extremo é subestimar o inimigo. Há muitas pessoas que negam a existência do diabo, desconhecem seu poder, suas armas, seus agentes e suas estratégias. Faz parte do jogo do diabo esconder a sua identidade. Ele quer que você não creia que ele existe, que ele age, que ele trabalha e que ele faz muitas coisas. Então, subestimamos o inimigo. Ele é pequenininho, eu piso na cabeça dele, eu faço com ele o que quer. Não é assim. Não é dessa forma. Não. Não subestime o inimigo. Porém, há um segundo extremo, é superestimar o inimigo. Irmãos, há igrejas que pregam mais do diabo do que de Jesus. Muitas igrejas. Para muitas igrejas tudo é o diabo.
Uma dor de cabeça é o diabo, a batida de um carro é o diabo, a perda do emprego é o diabo, a falta disso é o diabo, a falta daquilo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo. Às vezes ele fala, mas meu Deus, não sou eu dessa vez. Tudo é o diabo, tudo. Uma dor aqui é o diabo, uma dor acolá é o diabo, tudo. Caiu o cabelo é o cabelo embranqueceu é o diabo, deu catarata é o diabo, tudo é o diabo, tudo. Tudo. Sendo assim, o homem não precisa mais de arrependimento. Notaram o que está acontecendo? Olha, eu caí em pecado, foi o diabo, não foi culpa minha. Foi culpa minha, foi ele, não foi eu. Então nós vamos levando uma vida que nós não precisamos mais nos arrepender. E eu quero dizer para você que está aqui, que isso é jogo do diabo. Satanás. Satanás. Nós não podemos subestimar e nem superestimar o inimigo. Agora, como era esse poder maligno que estava agindo? Primeiro, diz o versículo 15 que era destruidor. Destruidor. A casta de demônios, diz o versículo 15, fazia esse jovem rilhar os dentes, convulsionava-o, lançava-o no fogo e na água para matá-lo. Irmão, você que é pai e está aqui, já pensou seu filho desse jeito? Como você se sentiria? E sem poder? Com dinheiro no banco talvez ia até aplicado, mas sem poder? Sem poder para fazer nada? O espírito imundo que estava nele o fazia privado de falar e ouvir. Os ataques daquele jovem eram tão frequentes e fortes que o menino não queria mais crescer, mas só definhava e definhava. Hoje, o ataque dele é destruidor. Ele quer matar o seu filho. Ele quer destruir o seu filho. Ele quer arruinar com a vida do seu filho. Escute isso, por favor. Ele quer destruir sua família, matar sua família. Segundo, o ataque dele, diz o versículo 18, que atingia as crianças. Este saiu do menino. A palavra usada aqui para menino ou meninice é brefos. Descreve a infância desde o período intrauterino, ou seja, o diabo não poupa nem crianças. Escute isso em nome de Jesus. O diabo não poupa nem crianças. Há crianças possessas de demônios hoje. Há possessas de demônio hoje. E nós falamos anjinhos. Possessas. Demônios. Cheios de demônios. Crianças pequenas. O ataque dele é destruidor. Atinge as crianças. Irmão, pensa comigo aqui. Se Satanás investe desde cedo na vida das crianças, não deveríamos nós, com muito mais fervor, investir na salvação delas? E nós estamos preocupados com tantas bobagens. Quantas línguas terão? Quantos idiomas falarão? Quanto ganham? Que carro tem? Quantos idiomas falam? Isso é sério mesmo e é para ficar sério mesmo. Hoje não é para sorrir. Terceiro, diz Lucas 9,38 que ele age com requinte de crueldade. Era o filho único. 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 Meu Deus, eu me coloquei no lugar desse pai e eu chorei essa semana. Eu imagino o Isaac, meu filho, cheio de demônios e eu sem poder para tirá-los. Eu chorei, eu entrei quase em crise. Eu quase tenho que tomar antidepressivo. Eu disse, Deus, me falta poder. Nos falta poder.
Onde os inimigos não são confrontados, a invasão do mal desconhece limites. O mal não tem limites. E essa palavra é para despertar você que está aqui, porque o mal não tem limites. O mal não tem limites. Quarto lugar. Os discípulos estão sem poder para confrontar o poder das trevas. Irmãos, 9h29, eu tenho um tempinho ainda, que bom, que eu quero ficar um pouco aqui. Por que eles estão sem poder? Por que os discípulos estão sem poder? Há 4 coisas aqui no texto e eu encerro. Primeiro, porque diz o versículo 21 que há demônios e demônios. Há demônios e demônios. Jesus diz, mas esta casta não se expele senão por oração e jejum. Eu creio que vocês já têm ouvido isso, mas por favor, a repetição é pedagógica. Ouçamos novamente. Há demônios mais resistentes que outros. Sim, senhores. Há uma hierarquia nas trevas. Por favor, pense nisso. Demônios, demônios, demônios e demônios. Hierarquia. Cabeça e comandados. Grandes e pequenos. Efésios 6:12, Paulo diz exatamente isso. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Celestes. Existe uma hierarquia do poder do mal, do reino das trevas. Paulo fala de principados, potestades, príncipe deste mundo, exércitos espirituais do mal. Existe uma cadeia de comando. É por isso que você já talvez tenha visto pessoas lutarem e lutarem e lutarem e lutarem para o demônio sair. Ele não queria sair. Nós tivemos uma experiência assim no Anchieta, em Campinas. Irmão, pensa numa casta. Eram muitos. Ele se manifestou no meio do culto. Pastor Luciano já segurou na cabeça dele, do irmão possesso, e nós o arrastamos e o levamos para fora. Ele gritava, ele pulava, ele rilhava os dentes lá, e ele gemia, e ele cuspia, e ele mordia. E nós, ali, ele falava, eu não vou sair. Saiu com muito custo, porque há demônios e demônios. Existe uma hierarquia, e nós precisamos de poder. Nós, Igreja do Nazareno, dessa manhã, escute, nós precisamos de poder. Precisamos de poder. Demônios e demônios. Demônios e demônios. Segundo, porque eles estão sem poder? Porque os discípulos não oravam. Meu Deus, nos ajuda. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé.
Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não sai, senão por meio da oração. Irmãos, isso é no mínimo preocupante para nós, e eu me coloco aqui no meio do bolo. Sabe por quê? Porque nós temos orado muito pouco. Pouquíssimo. Eu não estou falando da oração de segunda-feira aqui na igreja, porque se nós fôssemos levar em conta, para ter poder ao vir na oração da segunda-feira, a maioria aqui estava encrencado. Então, eu não vou falar nem dessa. Eu vou falar da oração durante a semana. Nós temos orado muito pouco. 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 Amados, a grande questão é que não há poder sem oração. Não há poder. Não há poder. Não há poder assistindo Netflix e os seus intermináveis filmes. Não há poder assistindo todos os canais da Telecine Premium por horas. Não há poder jogando os melhores e mais sofisticados videogames. Não há. Não há poder fazendo compras caras e desnecessárias nos shoppings em Londrina. Não há. Não há poder fazendo viagens e mais viagens. Não há. Não há. O poder vem quando eu me prostro. Poder não vem da terra. Ele vem do céu. Poder. Eles estão sem poder, sem oração. Há uma frase de Spurgeon que eu quero ler para você, que eu a li agora há pouco. Aquele que quiser vencer o demônio, em certos casos, deve primeiro vencer o céu, por meio da oração, e a si mesmo, por meio da autonegação. Lucas 18:11, Jesus nos lembra que eu devo orar sempre, sem nunca esmorecer. Quando? Sempre, sem nunca esmorecer. Mesmo que a oração seja um exercício espiritual que demanda toda a nossa energia, o que nos leva ao esmorecimento não é a oração, mas é a falta dela. A falta. A falta. É quando deixamos de orar que somos suplantados pelo desânimo. Pastor, eu coloquei isso agora de manhã e eu lembrei dessa cena. Vocês vão se lembrar que os 7 filhos de Seva tentaram fazer o mesmo que Deus estava fazendo pelas mãos do apóstolo Paulo e se deram mal, pois eles se aventuraram, ai meu Deus, a libertar um endemoniado em nome do Jesus que Paulo pregava. Vocês se lembram dessa cena? O espírito imundo falou pela boca do homem possesso em Atos 19:15 e diz: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo e quem é vós. Conheço Jesus e conheço Paulo e vós, quem sois? Sem oração, o demônio fica. Sem oração, Satanás deita e rola. Ele faz o que quer na sua casa, me perdoe a dureza das palavras. Ele faz o que quer lá. Ele faz o que quer com seus filhos, ele deita e rola. Ele ciranda. Nos falta oração. Não nos falta trabalho.
Não nos falta coisas, nos falta oração. Oração. Sem oração não há poder para enfrentamento das lutas e nem do poder das trevas. Irmão, vamos lembrar, por que eles estão sem poder? Porque há demônios e demônios. Por que eles estão sem poder? Porque eles estão sem oração. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Muito poder, muito. Terceiro, porque eles estão sem poder? Porque os discípulos não jejuaram. Olha o 21. Esta casta de Jesus, ela não sai, senão pela oração e jejum. Eu vou falar sobre jejum aqui para os jovens no sábado, na série de disciplinas espirituais, mas eu vou dar uma explanada bem pequena aqui. Mateus 6,16, Jesus não diz se orardes, mas quando orardes. Vou repetir. Jesus não diz se orardes, se jejuardes, mas quando jejuardes. Porque quando? Jesus pressupõe que o cristão é alguém que jejua. Pressupõe que nós jejuaríamos. Por isso ele não diz se jejuardes, mas quando jejuardes. Quando? Irmãos, isso aqui também é muito preocupante e eu me envolvo. É muito preocupante esses últimos 4 pontos. É muito sério. Porque se há uma hierarquia nas trevas, e se nós não teríamos poder sem orar, e agora sem jejuar, irmãos, vá para a Escritura. Os profetas jejuaram, os nossos pais jejuaram, os apóstolos jejuaram, Jesus jejuou e nós também precisamos jejuar. Nós precisamos jejuar. Eu nem vou perguntar para você, eu nem vou correr esse risco de lhe perguntar qual foi a última vez que você jejuou, se você se lembra. O jejum não muda Deus, muda nós. Nós. O jejum nos esvazia de nós mesmos e nos reveste do poder do alto. Poder do alto. Por isso do jejum. Quando jejuamos, estamos dizendo que dependemos totalmente dos recursos de Deus. Totalmente. Jejum. Igreja de Deus, jejum. Jejum. Algumas semanas atrás eu fui relembrar e jejuar quase 4 dias direto só com água. Eu quase morri. Só água. Irmão, faça um exercício assim. Jejue só de água e peça poder. Peça poder. Peça poder para Deus poder. Ele fortalece você e a mim no corpo, e Ele nos dá a capacidade, nos reveste de poder. Jejum. Isso não está obsoleto, é para a igreja hoje. Jejum. Oração e jejum. Irmãos, é tempo da igreja jejuar. Eu quero conclamar e desafiar você que está aqui nessa manhã. Volte a jejuar, volte a jejuar, volte a jejuar, jejue. Jejue, povo de Deus, jejue. E nós seremos revestidos de poder. Joel 2,12, o profeta diz:
É tempo da igreja voltar-se para Deus de todo o coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. É tempo da igreja evangélica brasileira voltar-se para Deus com jejum, com choro e com pranto. E Deus derramará poder, porque Ele é uma fonte inesgotável de poder. Último. Por que eles estão sem poder? Quarto e não menos sério. Porque os discípulos tinham uma fé tímida. Olha o 19, 20. Por que não podemos expulsá-lo? Por causa da pequenez da vossa fé. Notem, demônios e demônios, hierarquia. Por isso nós precisamos orar, nós precisamos jejuar e nós precisamos ter fé. Fé. Jovens, vocês que estão aqui e fazem parte da juventude, vocês precisam de fé. Vocês que estão aqui no templo e têm cabelos brancos como eu, louvado seja Deus pelos cabelos brancos, nós precisamos de fé. Fé. A fé não olha para as impossibilidades, nunca olha, mas para as infinitas possibilidades de Deus. Diz o texto paralelo de Marcos 9:23, que Jesus diz assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Sobre o que Jesus está falando em Marcos 9:23? Sobre expulsar demônios. Não é para eu ser curado de uma enfermidade, não. Não é para eu trocar minha casa e o meu carro, não. Ele está falando de expulsar o demônio do filho único daquele homem. Se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo. Tudo é possível àquele que crê. O poder de Jesus sempre vai agir mediante a nossa fé. Sempre, irmãos, sempre. Jesus age assim quando nós oramos nas quartas-feiras, impondo as mãos na cabeça de pessoas. Existem horas, e eu acho isso formidável, que no texto de Mateus 15:22, quando a mulher cirofenícia foi a Jesus pedindo que ele libertasse a sua filha que estava em casa, cheia de demônios, ali Jesus não viu a fé da menina que estava na cama cheia de demônios. Jesus viu a fé da mãe. A fé da mãe. Às vezes Jesus faz algo tão extraordinário na nossa casa, não pela fé daqueles que estão cheios de demônio em casa, mas pela nossa fé. Jesus muda, Ele muda situações e cenários mediante a nossa fé. Irmãos, é preciso ter fé para o demônio ir embora. É preciso ter fé para impor as mãos na cabeça de alguém e dizer: sai, Satanás, em nome de Jesus, e ele ir. E ele bater no pé e cair fora. É preciso ter oração, é preciso ter jejum, mas é preciso também ter fé. Eu encerro. Charles Spurgeon disse, mais uma vez: nossa fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas se ela for viva e verdadeira, ela nos une ao Onipotente.